Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio,
porque o Senhor já se faz presente aqui, Pai. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, no nosso meio. Obrigado, Pai, pelas suas maravilhas. Obrigado, Pai, pelo seu cuidado. Obrigado porque o Senhor tem sido Deus conosco, Pai. Muito obrigado, muito obrigado. Pai, realmente, Pai, preparamos a mesa, Pai, preparamos a casa, Pai, para o Senhor entrar. Preparamos a mesa, preparamos a casa, Pai, não apenas para um lugar de passagem, mas para um lugar de habitação do Senhor, Pai. Pedimos que o Senhor, Pai, continue, permaneça, Pai, habitando neste lugar, Pai. Que o Senhor permaneça, Pai, fazendo tudo, Pai, conforme a sua vontade neste lugar, Pai. Deus, queremos somente, Pai, trabalhar com o Senhor naquilo que o Senhor já está fazendo aqui, Pai. Então continue a falar para os nossos corações, Deus. Continue, Pai, a nos direcionar, Pai. Deus, não somos nada sem o Senhor. Pai, não somos nada, Pai, nada, Pai. Por isso somos totalmente dependentes de Ti, dependentes da Sua graça, dependentes do Seu cuidado, dependentes da Sua misericórdia, Pai. Dependentes, Pai, totalmente de Ti, Pai. Por isso, Pai, pedimos, Deus, fale aos nossos corações nessa noite, Pai. Pai, em vão será, Pai, estar aqui na Sua casa, Pai, e o Senhor não, se o Senhor não estiver, Pai. Em vão, Pai, seria, Pai. Por isso clamamos ao Senhor, Pai, por favor, manifeste a Sua presença aqui. Manifeste a Sua presença neste lugar, Pai. Queremos sentir a Sua presença, Pai. Queremos ver, Pai, as Suas maravilhas aqui, Pai. Então, por favor, Pai, quebrante os nossos corações, Pai. E, Pai, igual foi falado, Pai, hoje de manhã, Pai, nos quebrante também, Pai. Queremos nos arrepender, Pai, daquilo que tem entristecido o seu coração. E se essas coisas Deus tem feito, Pai, a gente não ouvir o Senhor, se essas coisas Deus tem nos afastado de Ti, Pai, venha com a Sua providência. Venha com a Sua providência, Pai, sobre a nossa vida, Pai. E, Pai, nos batize, Pai, como eu falei, nos batize com o espírito de arrependimento, Pai. Que possamos, Pai, ser batizados pelo Senhor, Pai. Por favor mesmo, Deus. Fale para os nossos corações, Deus, durante esse culto, Pai. E que possamos sair transformados e cheios do Senhor daqui. Em nome de Jesus, eu peço e agradeço, Pai. Amém. Hoje, celebramos aqueles que, mesmo sendo tão diferentes, caminham na mesma direção, que é Jesus. Somos uma geração com histórias, culturas, dons e realidades diferentes. Mas temos uma mesma fé, um mesmo propósito, uma mesma missão e um só Senhor. Que as nossas diferenças não nos afastem, mas nos completem. Que possamos celebrar juntos, sofrer juntos, servir juntos e caminhar juntos. Em Cristo somos um. Feliz dia do Jovem Batista. Amém. Amém. Esse é um textinho da JB? Da Juventude Batista, que foi enviado para a gente. E é uma realidade. A gente tem, durante esse mês, falado muito sobre a unidade, né? Sobre o sermos um, e não apenas ser, não falar, mas caminharmos de forma realmente juntas e entendendo o outro, cuidando do outro, zelando pelo coração do outro. Então que não seja apenas uma frase, que não seja apenas um texto, mas que seja algo vivido entre a gente. Amém? Amém. Anúncio. Pessoal da Igreja Capaz do Senhor, amém? Amém. Nós temos amanhã a aula de música, a reunião das Débora, 19h30. Na terça tem reunião do Ministério de Dança. Na quarta tem o ensaio do Ministério de Dança e também o ensaio do Ministério de Louvor.
Quinta nós temos nosso culto de oração, né? E estudo da palavra, reunião das mensageiras. Sexta, reunião dos embaixadores. E aí nós temos, dia 5/9, nós vamos ter a festa missionária, né? Em breve vocês receberão lá no grupo da Cibro uma listinha, né? Então, todos aí, ó, prontos para o trabalho. Dia 5 de setembro, a festa missionária. Eu fui para setembro, mas eu esqueci de falar. Dia 22 de agosto, né? 12 horas de adoração para toda a igreja lá na Cibro. Começa às 8h30, com café da manhã, né? E às 9 horas até às 21 horas da noite. Não esquecendo que é para toda a igreja. Nós temos 17, 18 e 20 Congresso das Mensageiras, 9 e 12 Congresso dos Jovens, 23, 24 e 25 de outubro Congresso Infantil, e nós continuamos também, né, com a nossa campanha da obra, né, toda a igreja já sabe, no final do mês nós estaremos cultuando o nosso templo novo para a honra e glória do nosso Deus. Então nós temos aí acho que é 26, 27, 28 e 29, nós vamos estar em grande mutirão, passando para o novo templo. E contamos, né, com a igreja. Rosana deixou aqui uma observação para mim. Ela falou pela manhã sobre a Operação André. Aquelas pessoas que queiram receber ou que indicaram alguém para receber a visita do missionário, até o dia 30 de agosto, tem que dar um nome para Leonar ou para Larissa. E lembrando que ela falou, a pessoa que vai indicar, né, que vai receber a visita, quem indicou tem que estar presente. Então, sempre se lembrar de colocar um horário que você também possa acompanhar aquele missionário. Não é só, por exemplo, eu vou indicar o Hugo e eu não vou. Eu vou indicar o Hugo e tenho que estar junto com esse missionário. Então, se disponibilizar para saber que você também vai ter que acompanhar esse missionário. Então, a gente tem até o final do mês, né, para dar esses nomes, para poder eles também se organizarem. Amém? Amém. Mesmo um pouquinho de tadinho, só um pouquinho. Eu queria fazer a apresentação dos nossos visitantes hoje. Eu, particularmente, não me lembro de vocês. Entendeu? Porque às vezes, não, já veio 2 vezes, 3 vezes. Eu já vi, entendeu? Mas, o nome de vocês, fazendo por favor. Daniel quem? Bianca. E a Bianca. Prazer recebê-los aqui. Vocês já fazem parte de uma igreja evangélica? Ele vai trazer a mensagem. Hoje, que Deus te abençoe. Deixa agora para lá. Se não vou passar uma vergonha, eu nem lidero. Deixa aqui. Mas sejam bem-vindos desde agora. E realmente, o Senhor já sempre falou no seu coração para que, através de você, Pai nosso também. Isso aí bem, né, Javazana? Viu? Tem mais algum visitante? Me ajude aí. Acho que não tem, não. Vocês me enganam, John. Tô brincando, tá, gente? John é parceiro. Vamos fazer nossa passagem bíblica. Que está lá em Salmos 133. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 3. Vamos ler tudo juntos? Vou até sair aqui. Então? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Amém. Vamos ler o versículo 1 novamente? Vamos? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, só para deixar esse versículo melhor ainda, levante aí e fale quem está do seu lado, fale quem está atrás, fale quem está na frente. Entendeu? Dê uma boa noite. Às vezes essa correria aí, faltou luz, não deu para falar direito com ninguém.
Dê um abraço faz diferença, pessoal. Um abraço faz diferença. Aí, viu? Não é melhor quando tem um negócio assim, sabe? De abraçar, de falar. Que a gente mantenha isso, pessoal. Que não seja apenas algo que só foi pedido, mas que quando chegar na igreja a gente realmente fala uns com os outros. Amém? Agora a participação com. Já pensou do Hugo, Letícia e assim por diante. Michele também. E Eduardo. Graças a Deus, amada igreja. Amém. Que dia favorável para se ficar em casa, né? Aquela chuvinha, chovendo direto, faltou luz, mas nós não desanimamos, não esmorecemos. Estamos aqui em unidade para continuar adorando ao nosso Senhor. Amém. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você ter tido a atitude de vir, mesmo já tendo faltado luz lá na sua casa. Você falou, eu não vou desistir não. O inimigo vai tentar deixar que eu receba a minha bênção de hoje. Que eu receba esse momento de comunhão, esse abraço gostoso que eu precisava. Que bom que você veio. Nós vamos louvar um hino que fala sobre o dom de amar. E ele começa falando, quero te amar. Quero amar sem distinção e preconceitos, sem intrigas e em perfeita comunhão. E a gente sabe que não é fácil. Esse mês trouxe essa temática que foi para mexer com a gente, balançar a estrutura e que quando alguém fosse usado para poder falar para você abraçar o seu irmão, ser em verdade, ser em amor. Não ser apenas porque ele pediu, mas porque você sente amor pelo seu irmão, porque você quer estar perto dele. Vamos juntos adorar o nome do nosso Senhor. Quero te amar, quero amar sem distinção e preconceitos, sem brigas, em perfeita comunhão. Viver o amor, pois só Ele é capaz de criar e compreender e cobrir imperfeições. Quero andar lado a lado com você e na angústia verdadeiramente ser o seu irmão e viver o perdão que vem de Deus grandioso em um só corpo do Senhor que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus e nos deu o dom de amar para compartilhar esta dor. Você pode se levantar? Você que conhece, abre sua boca, levante
Amém? Vamos estar fazendo agora o momento de dízimos e ofertas. Vou chamar os mais íntimos de Chalmero. Agora para os nomes muito íntimos assim, Diácono Homero. Graça e paz, amados. Amém. Vamos continuar adorando o nosso Deus. Hoje um culto de missões, culto dos jovens, eles estão na responsabilidade. Vamos continuar adorando o nosso Deus, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Amém. Consolação.
E quando a igreja se espalhou por todo canto que havia, por providência, assim por mão de Deus, chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que Deus preparou. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Amém? Amém? Queria chamar. Seja agradecendo por Jesus e oferta. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque podemos estar na tua casa, cultuando, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor estava aqui nos esperando, Pai. Obrigado porque o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas bênçãos e a tua graça nos alcança todos os dias, Pai. Nós agradecemos pelos dízimos e ofertas colocados diante do teu altar, Pai. Que aqueles que forem administrar, Pai, possam agir, ó Pai, debaixo da tua graça e do teu poder, Jesus. Aqueles a qual não têm condições, Senhor, se for emprego, que tu possa abrir portas, Jesus. E que tu possas, ó Pai, continuar nos abençoando, Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós podemos todos os dias, ó Pai, ter o seu poder e a sua graça sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar também a tia Lúcia. Aqui, tia Lúcia. A gente vai estar orando também, momento de oração. Vai ser sobre o arrependimento da igreja, da juventude. Foi um tópico muito frisado hoje de manhã na EBD, durante o culto. E acredito que é um tópico que é essencial, principalmente para a gente estar unido. Amém? Aqueles que quiserem, puderem se colocar de joelho, se é um momento de arrependimento, não é só para os jovens, né? Nós precisamos nos arrepender. A própria palavra do Senhor fala assim: o meu povo, que se chama do meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei e sararei a sua terra. Precisamos estar orando realmente e pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça te damos, ó Deus, pelo privilégio do qual o Senhor permitiu estarmos aqui, para estar exaltando, glorificando, engrandecendo, adorando o teu nome, porque só tu és santo, 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 santo é o teu nome, Pai. Digno de ser exaltado, digno de ser glorificado, digno de ser engrandecido, digno de ser adorado. Neste momento nós estamos aqui, Pai, declarando a nossa dependência, dizendo que sem ti nós não somos nada, que miseráveis somos quando pensamos que somos alguma coisa sem o Senhor. Perdoa, Pai. Perdoa, Senhor, muitas vezes, Senhor, o nosso pecado por omissão. Pecado, Senhor, muitas vezes cometido, Senhor, em atos, pensamentos, palavras. Pecado, Senhor, que muitas vezes quer nos separar do teu amor. Paizinho, que o teu Espírito, que tem poder para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, vem estar falando aos nossos corações. Guarda a nossa mente, Pai, guarda o nosso intelecto, guarda o nosso coração, que nós possamos guardar a tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Pai, pois o pecado faz separação entre nós e ti, Pai,
e nós dependemos do Senhor. Tem misericórdia de nós, guarda cada um de nós, Senhor Deus, os nossos passos, guia os nossos passos, dai-nos discernimento, sabedoria, Senhor, em tudo que fizemos, em tudo que deixamos de fazer, seja para a honra e a glória do Teu nome. Em especial, Senhor, eu te peço pelos jovens. Senhor, o Senhor sabe muito bem o quanto o inimigo tem lutado, Senhor, querendo tragar os nossos jovens, oferecendo manjares, pratos, ó Deus, que muitas vezes alegra, Senhor, muitas vezes, Senhor Deus, salta aos olhos, mas que o Senhor tenha misericórdia, Pai, e dê, Senhor, a eles, ó Pai, a coragem para dizer não para o pecado, porque, Senhor Deus, precisamos verdadeiramente dizer não, Pai, para o pecado. A Tua palavra diz que o Senhor nos dá, Senhor, essa condição, Pai, que resistir o diabo, que ele há de fugir de nós. Então que os jovens, os adolescentes, Senhor, tenham essa mente, Pai, eles são fortes, eles podem, Senhor Deus, sim, resistir à tentação, Senhor, e optar estar na Tua presença. Paizinho, muito obrigada por esse momento que verdadeiramente nós precisamos, Senhor, estar diante de Ti, Pai, convertendo-nos, Senhor, dos nossos pecados, das nossas omissões. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, que a Tua boa mão esteja estendida sobre a nossa vida e nos dê, Pai, um coração ensinável, um coração, Senhor, temente ao Senhor, um coração, ó Pai, que procura conhecer o Senhor mais e mais, para que a obra do inimigo venha estar bem longe de nós e da nossa família. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Vamos estar fazendo outra leitura bíblica, se encontra lá em Efésios 4, vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Vamos todos juntos de novo? Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Amém. Glória a Deus. Ministério de louvor. Amém. Graças e paz, igreja. Vamos continuar louvando ao Senhor. Se dependesse das condições físicas, nem estaria aqui, né? Uma tosse me atacou e depois, quando eu estava a caminho, piorou mais um pouquinho. Mas aqui estamos para louvar e exaltar ao nosso Deus. O Deus Todo-Poderoso, o Deus o qual nós servimos, o Deus o qual nós precisamos a cada dia desejar mais e mais desse Deus. Se coloque de pé, se você puder, e vamos declarar nesta noite: eu quero mais e mais de Ti, Senhor. Eu quero exaltar a esse Deus Todo-Poderoso. Eu quero exaltar o Senhor, porque toda a honra, toda a glória é dele. Jamais eu quero exaltar ao homem. Jamais eu quero exaltar a mim mesmo. Mas nós devemos exaltar a esse Deus Todo-Poderoso. E é pelo Senhor que nós estamos aqui. É pelo Senhor. Se aqui estamos, é para louvar ao Senhor, em adoração ao nosso Deus, é para exaltar ao nosso Deus.
Deus Todo-Poderoso. E é por isso que aqui estamos. Muitas vezes as coisas, as condições andam contrárias para nós desanimarmos. Mas é no nome do nosso Deus Todo-Poderoso que nós continuamos. E por isso aqui estamos, para louvor e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos declarar neste momento. Diga assim. Servo de
todos os irmãos, mais de ti, Senhor. Exaltar o nosso Deus, que Ele cresça e que eu diminua. Quem somos nós? Nada, mas o nosso Deus é tudo em todos. Amém. Envolto em tua presença.
lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração pra ti. Só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Nada mais, não desejamos nada mais, Senhor, que somente tua presença. Sim, Pai, somente a tua presença. Somente a tua presença é quando nos sentimos completos, é onde nos sentimos completos em ti. É somente na tua presença, na tua presença, na tua presença, na tua presença, na tua presença. Hoje, os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Tudo pode até passar, que eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, que eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, que eu continuo olhando para ti. Pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, que eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Pois tu
eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Pois tu és o Senhor que arrebatou. Vamos de novo, vamos de novo. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Pois tu és o Senhor que arrebatou. Os que olham para ti estão radiantes. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Pai, volte, Pai, sempre os nossos olhos para o Senhor, Pai. Deus, independente, Pai, daquilo que acontece em nossa vida, volte os nossos olhos para o Senhor, Pai. Cative o nosso coração, Pai. Nos ajude, Pai, a olhar para o Senhor novamente. Nos ajude, Pai, a não tirarmos os olhos de Ti, Pai. Não com o intuito, Pai, de fugir, mas com o intuito de estar nos Seus braços. Com o intuito de somente estar contigo, Pai. De nos sentirmos novamente completos, abraçados, acolhidos. Nos ajude, Pai, a olhar para o Senhor, Pai. Tantas coisas, Deus, acontecem na nossa vida, Pai. Tantas lutas, às vezes, temos que lutar. E por vezes, Pai, essas lutas tiram os nossos olhos de Ti. E quando tiramos os olhos de Ti, Pai, as coisas começam a piorar. Quando tiramos os olhos de Ti, Pai, as coisas começam somente a cair. Então, Pai, nos ajude a erguer os nossos olhos para o Senhor novamente. Nos ajude, Pai, a olhar para o Senhor novamente, Pai. E dessa forma, Pai, que diz a letra dessa música, Pai, nos ajude a estarmos radiantes perante a Sua presença. Não por nós mesmos, Deus, mas porque o Seu brilho reflete na gente. Pai, aquilo, Pai, que nos aprisiona, aquilo, Pai, que nos entristece, aquilo que nos magoa, Pai, aquilo que muitas das vezes faz a gente até parar de pensar e olhar para o Senhor. Que o Senhor venha, Pai, agora e esteja, Pai, com Sua mão, Pai, sobre a gente. Cuide, Pai, dos nossos corações. Cuide, Pai, das nossas emoções, Deus. Por vezes, Deus, durante a semana, Pai, durante os dias, nossas emoções são totalmente atracadas. Por isso clamamos pelo Senhor. Por isso clamamos, Pai, pela Sua presença. Por isso clamamos, Pai, que da mesma forma, Pai, da mesma forma que o Senhor ergueu os Seus filhos, Deus, na Bíblia, que o Senhor nos ergue também. O Senhor mesmo, Pai, ontem, o Senhor mesmo hoje, Pai, o Senhor mesmo amanhã, depois de amanhã e em diante. O Senhor não muda. O Senhor é o Deus imutável. O Senhor não há sombra de variação. O Senhor é amor, o Senhor é amigo, o Senhor é companheiro. O Senhor é onipresente, onipotente. Tudo está em Tuas mãos, Pai. E mesmo o Senhor sendo tudo isso, o Senhor escolheu a gente para ser filhos do Senhor. Continue, Pai, a cuidar da gente, continue a cuidar, Pai, do nosso coração.
nos ajude a zelar pelo Senhor, nos ajude, Pai, a zelar pela Sua presença. Pai, que contenda nenhuma, que intriga nenhuma, que desafio nenhum, Pai, seja aqui na igreja, seja do lado de fora, seja na nossa família, Pai, venham nos afastar de Ti, mas que a cada dia, Pai, possamos estar mais perto do Senhor. Que a cada dia possamos estar mais perto de Ti, Pai. Então cuide, Pai, do nosso coração. Cuide, Pai, dessa igreja. Cuide, Pai, dos nossos lares. E nos ajude, Pai, nos ajude a sempre olhar para o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Nesse momento nós queremos pedir ao pastor Leôncio trazer o mensageiro, né, o Daniel, o irmão Daniel. Se possível, arrumar o microfone para o pregador. Por favor. Estou tossindo, então não vou passar meu microfone para ele, não. Vou resguardá-lo, tá bom, Daniel? Pastor Leôncio vai orar, viu? Vai passar a palavra assim para o nosso irmão Daniel. Pai de amor, nós te agradecemos, Deus, por esta noite. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos permitiu estar na tua casa para louvar e engrandecer o teu santo nome e para ouvir, Deus, o teu recado, ouvir a tua palavra, ouvir as tuas instruções. Nós cremos, Pai, que o Senhor já ministrou ao coração do Daniel e ele irá trazer, Pai, a mensagem da tua parte direto para os nossos corações. Que possamos, Pai, estar com os nossos ouvidos atentos e com os nossos corações ensináveis, Deus, a aprender tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar e a tratar tudo aquilo que o Senhor quer tratar em nossos corações. Que o teu Espírito Santo, Pai, possa ministrar os nossos corações através do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Daniel vai se apresentar à igreja. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Boa noite. Feliz, irmãos, por estar aqui, irmãos. Eu estou muito feliz mesmo, irmãos. Eu passei a semana, sabe quando você passa a semana contando os dias? Foi eu, irmãos. Apreensivo, pedindo ao Espírito Santo que falasse comigo, que eu seja um canal de bênção na vida dos irmãos. Eu sou primo da Príscila, do Eliantes, da Débora, da Letícia, sobrinho da tia Zilda, vim juntamente com a minha esposa, a Bianca, que está comigo. Tenho um filho de 13 anos, vai fazer 14 agora. Primeira vez, irmãos, que eu saio sem ele, mas com um sentimento de felicidade, porque ele tem um compromisso lá na igreja. Já tem uns 15 dias que ele assumiu lá, está tocando bateria no nosso Ministério de Louvor, e eu estou muito feliz por isso. Mas essa semana eu fiquei pensando, eu falei, filho, papai vai lá pregar lá, na igreja da tia Príscila, e agora? E você? Ele falou, não, pai, eu tenho compromisso, eu tenho que ficar. Eu falei, meu Deus. Eu fiquei assim, eu que fiquei, irmão. Minha esposa também ficou insistindo comigo, se quiser eu falo com o pastor. E ele vai entender. Aí ele, não, eu tenho compromisso. E é isso, irmãos. Nós estamos muito felizes. Hoje de manhã, na escola dominical, como Deus falou no meu coração. E Deus falava comigo, irmãos. E eu vi nos louvores hoje aqui, e a palavra vem sendo confirmada no meu coração. E quando a Príscila trouxe esse tema e passou para mim, somos um, eu fiquei pensando, irmãos, um tema que talvez seja um tema tão fácil, irmãos. Como é que eu vou dizer? Um tema assim tão verdadeiro e tão presente em nossas vidas, tão fácil de falar, mas ao mesmo tempo tão difícil de falar nos dias de hoje, irmãos. Dias que a igreja tem vivido tempos que eu vou dizer para os irmãos que às vezes eu me sinto até envergonhado um pouco, irmãos, com algumas coisas que a gente vê hoje no meio da nossa... Eu falo da igreja em geral, irmãos, porque o Somos Um é algo tão lindo. E eu lendo o texto que me foi passado, e eu comecei a pensar e falei, como Jesus ele deixou isso para nós e às vezes nós não enxergamos, irmãos.
Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 17. João, capítulo 17. Versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio das mensagens deles. Vou me atentar a esse versículo, depois eu vou estar lendo o resto. Mas quando eu li esse versículo, irmãos, eu vi o plano de Deus e o plano de salvação para a igreja de hoje. Porque lá atrás, Jesus Cristo ele se retira para orar. Em João capítulo 17, a passagem é uma passagem de oração, onde Jesus ele vem ensinando os discípulos e ele naquele momento ele se retira para orar pelos discípulos. Mas no versículo 20, uma beiradinha dessa oração vem para nós hoje, irmãos. Ele ora pelos discípulos, mas ele se atenta e diz assim: por aqueles que irão ouvir a palavra, por aqueles que irão de gerações em gerações, através desses discípulos, chegarão até eles essa palavra, e essas pessoas somos nós, irmãos. Amém. Nós somos isso. E eu fiquei pensando, eu falei: Senhor, como o plano de salvação é lindo. E eu fiquei hoje de manhã e a gente falou sobre o plano de salvação lá na nossa igreja. E eu estava em casa hoje à tarde, eu me lembrei, tia Zilda, dos meus avós. E eu fiquei pensando como é lindo viver o plano de salvação. Porque o Evangelho foi pregado por alguns missionários lá na roça, lá no interior de Campos, para a nossa família, num lugar talvez esquecido, mas as pessoas foram até lá, pregaram a palavra do Senhor Jesus. Meu avô e a minha avó se converteram. E através da conversão deles, as minhas tias, a minha mãe se converteram. E através da vida da minha mãe, eu nasci num lar cristão. E pude proporcionar ao meu filho também viver esse Evangelho. E hoje eu posso testemunhar do amor de Deus na vida da minha casa, da minha família. Esse é o plano de salvação de Deus para nós, irmãos. Mas, irmãos, infelizmente, muitos não estão tendo essa oportunidade. E nós, como igreja, precisamos passar esse plano de salvação. Eu estava aqui sentado, escutando os louvores, e a gente fica pensando: quantos precisam ouvir isso, irmãos? Quantos precisam ouvir a voz de Deus? Quantos precisam lá fora, estão agora sedentos de ouvir essa voz, de entender que nada mais nos satisfaz do que a presença do Senhor Jesus. De que nada além de Ti, que eu não posso dar um passo sem a Tua presença. Mas muitos irmãos estão com medo até de dar um passo, de sair de suas casas, porque não conhecem Jesus verdadeiramente. Muitos dentro da igreja, irmãos, não conhecem Jesus verdadeiramente. Eu vou começar essa palavra, eu estava até pensando nisso durante a semana, mas eu preciso, irmãos, eu vou ser bem rápido, mas eu vou dar um breve testemunho, irmãos, da minha vida. Eu, quando estava escutando esse último louvor, e eu tenho um texto na minha mente, que eu tenho ficado na minha mente, que é o texto que diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, irmãos. Há uns 2 anos, eu tenho vivido algo na minha vida que eu nunca pensei que passaria por isso. E eu já passei na minha casa. O meu filho Danilo, que eu acabei de falar dele, com 3 anos de idade, nós descobrimos que ele tinha um tumor na medula, e a gente começou, ele parou de andar, e a gente começou, e muito rápido descobrimos que ele estava com câncer muito avançado, e a gente foi para o INCA, fez o tratamento. A mão de Deus, irmãos, foi sobre a nossa casa durante todo o tempo, a nossa igreja em oração. E hoje o Danilo está curado, irmãos, ele não tem mais dor. E eu achei que já tinha passado, irmãos. E eu fiquei pensando, e às vezes a gente pensa que passou. E às vezes, irmãos, passou. O Danilo hoje tem 13 anos, isso tem 10 anos. E quando eu conto a história do Danilo, e eu sempre estou testemunhando dele no meu trabalho, onde eu posso, eu falo da história do Danilo, porque ele é um milagre.
e Deus colocou isso no meu coração, que eu preciso testemunhar a história dele. Mas parece, Priscila, que eu conto a história de uma criança que eu conheci, ou uma história que eu ouvi falar, porque o tempo vai passando, irmãos, e eu vou vendo o Danilo curado e perfeito. Isso passou e eu penso assim, passou, eu vou testemunhar isso pro resto da minha vida. Mas há 2 anos atrás, irmãos, eu tive um problema, do nada eu tive um problema de saúde, e também descobri que eu estava com essa doença, eu não gosto muito de falar o nome, mas eu tenho 2 anos que eu estou em tratamento. Mas, irmãos, eu não falo isso com tristeza, eu falo isso com a certeza de que o Senhor Jesus está no controle de todas as coisas. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Nada mais me satisfaz, irmãos. Nada, irmãos. E justamente, irmãos, eu que pensava que eu nunca iria viver mais isso, eu hoje estou vivendo. Estou lá no mesmo hospital. É engraçado que quando o Danilo teve alta, lá no INCA existe, eles entram no controle, né? Fala assim, está no controle, todo ano o Danilo tem que ir lá fazer uns exames. E eu falei para minha esposa, um dia, disse para ela assim, olha, agora já acabou, eu nunca mais eu coloco o pé nesse hospital. E você vai lá, leva o Danilo, eu não vou mais. Eu não aguento, eu não consigo mais, irmãos, eu hoje estou lá fazendo tratamento. Mas Deus tem sido tão fiel na minha vida, irmãos. Não tem aquela palavra que diz que nós servimos a um Deus que Ele nos traz a paz que excede todo entendimento? No entendimento humano, não tem como ter paz em meio a uma doença dessa. Mas, irmãos, eu confesso que às vezes eu esqueço que eu tenho passado por isso, irmãos. De tanto que Deus tem cuidado de mim. Eu tenho vivido o milagre do Senhor todos os dias. Eu estou fazendo tratamento, dia 19 agora eu volto lá para o hospital, tomo a medicação, depois eu tenho que ficar 7 dias em repouso. Mas, irmãos, é um processo. Mas eu não estou dizendo isso por lamentação, irmãos. Eu estou dizendo isso para os irmãos, que independente da circunstância que você vive hoje, independente do diagnóstico, independente dos seus problemas, independente das suas dificuldades, você é um sinal do amor de Deus. Você é um servo, uma serva do Senhor Jesus. E nada mais nos satisfaz do que a presença do Senhor. Posso estar em meio ao deserto, posso estar em meio às dificuldades, mas o mais importante, eu não posso estar em qualquer lugar desse sem a presença do Senhor. A presença do Senhor nos move, nos capacita, nos renova, nos fortalece, nos direciona. A presença do Senhor nos faz ser um. E é por isso que nós estamos aqui, para declarar esse Jesus, irmãos. Eu tenho certeza, irmãos, e fé, e acredito que isso tudo vai passar na minha vida, já tem passado. Eu já creio que eu estou curado para a glória do Senhor Jesus. Mas, irmãos, pensem nisso. Independente do que você está vivendo hoje, você é um sinal do amor de Deus nessa terra. As pessoas têm que olhar para nós e enxergar em Cristo. Nós somos um em Cristo Jesus, irmãos. Algumas pessoas olham para mim, chegam para mim, alguns amigos meus, isso às vezes isso me entristecia muito, mas hoje até que não. Mas eu me lembro que logo que eu descobri que eu estava com essa doença, algumas pessoas chegaram para mim e falaram: você é um servo do Senhor, você lá na igreja, você passou isso tudo para o seu filho, agora com você, alguma coisa deve estar errada. E eu falei para o Senhor, eu falei: Senhor, o que está errado, Senhor? Eu me entristeci um pouco, porque eu pensei: será que eu tenho feito alguma coisa errada? Será que é um castigo? Será que é alguma coisa? Mas, irmãos, logo depois eu fui para os pés do Senhor e a paz de Cristo reinou no meu coração. Nós não sabemos o dia da manhã, mas uma coisa nós sabemos, que a presença do Senhor está em nós. Vamos voltar para a palavra. Eu dei esse testemunho, irmãos, porque eu precisava falar e a gente precisa testemunhar do amor de Cristo. Mas eu trouxe esse versículo para os irmãos e eu me atentei a esse versículo em João 17. Hoje nós estamos aqui, comemorando o mês da juventude. O tema é Somos Um. E eu lendo esse versículo, lendo essa palavra, e eu fiquei pensando e entendendo, e é uma coisa que não sai da minha mente, não vai sair da mente de vocês. Vocês somos um no Senhor Jesus. Mas nós temos algumas características, irmãos. Nós temos algumas características diferentes.
Para nós parecermos uns com os outros, nós precisamos ter algumas características. Por mais que a gente tenha aqui pessoas diferentes, nós precisamos ter algumas características que nos fazem ser um. Alguns pensamentos precisam ser iguais para nós, irmãos. Por mais que a gente seja diferente um do outro, por mais que a gente tenha vindo de... Às vezes um veio de Campos, outro veio do Rio, outro veio do Nordeste. O Brasil é tão grande, a gente tem pensamentos diferentes, mas algumas características nossas como cristãos precisam ser uma. Eu queria trazer algumas dessas características para os irmãos, e uma dessas, irmãos, dessas características que eu me atentei em João, é uma característica que ela precisa estar em nós, mas que nós precisamos entender. Que Jesus nos conhece, irmãos. Jesus conhece você, Jesus conhece os seus pensamentos. Não adianta a gente pensar que a gente está fazendo isso ou aquilo, que a gente pode ou não pode. Jesus nos conhece. E eu lendo João, eu fiquei pensando sobre Pedro. Pedro, ele achava que ele podia muitas coisas, era muito íntimo de Cristo. E tem uma passagem que Pedro, acho que no capítulo 14 de João, Pedro pergunta: Jesus, para onde o Senhor vai? Para onde o Senhor for, eu vou. Para onde o Senhor for, eu vou. O que o Senhor fizer, eu faço. E Jesus, conhecendo Pedro, diz assim: Pedro, eu te conheço, Pedro. Eu te conheço. E Jesus sabia que Pedro, um pouquinho depois, o negaria. Mas o que eu quero dizer para os irmãos, eu não estou aqui falando mal de Pedro, estou falando de nós mesmos, irmãos. Às vezes a gente acha que, Senhor, a gente vem num culto e, Senhor, para onde o Senhor for, aonde o Senhor me mandar, eu vou. Mas chega amanhã, dias difíceis vêm, irmãos. As dificuldades batem nessa porta, mas o Senhor conhece o nosso coração. Uma característica de um cristão verdadeiro é ser conhecido pelo Senhor e entender que Ele nos conhece. Uma outra característica que nós temos é que nós seguimos ao mesmo caminho, Jesus Cristo. Logo depois, em João também 14, ele vai dizendo, ou alguns discípulos perguntam para Jesus: Jesus, onde é o caminho? Para onde eu tenho que ir? Que caminho é esse? Eu fico imaginando Jesus dizendo para eles assim: vocês têm andado comigo todos os dias e ainda não entenderam o caminho. Vocês estão comigo todos os dias e ainda não sabem onde é o caminho. E nós, como cristãos, irmãos, precisamos entender que o caminho é Jesus Cristo. E ele logo depois diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Nós somos um nele, irmãos. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Mas muitas das vezes as circunstâncias da vida nos fazem até perguntar para Ele mesmo: Jesus, para onde eu vou? Para onde eu vou, Senhor? O que eu preciso fazer? Qual decisão eu preciso tomar? Não que seja errado, todas as nossas decisões têm que ser pautadas no Senhor, mas às vezes algumas perguntas, irmãos, são tão óbvias, porque se nós olharmos para Cristo, nós entenderemos o caminho. O que Jesus faria? Que decisão Ele tomaria? Está aqui na palavra, irmãos. Às vezes a gente, como cristão, complica muitas coisas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Olhe para Cristo, irmãos. É uma característica que nós temos que cumprir rigorosamente para sermos um. Olhar para Ele. Olhar para Ele. Uma igreja, um povo, uma juventude que olha para Cristo, não tem como dar errado. Não tem como errar o caminho se nós olharmos para Cristo. Senhor, para onde eu vou? Vou para a direita? Eu vou para a esquerda? Vai para Cristo, irmãos. Mas eu estou com dúvida dessa palavra. Vai para Cristo. Vai para a palavra. É uma característica que nós não podemos falhar, irmãos. É a palavra. É Cristo. Não existe evangelho sem Cristo. Não existe nada sem Jesus, irmãos. Sem Jesus não somos nada. Sem Ele nós não temos caminho. Sem Ele nós não temos salvação. Sem Ele nós não temos vida. Sem Ele nós não temos sentido. Quando as pessoas olharem para nós, precisam enxergar Cristo. Essa palavra que foi lançada sobre as nossas vidas, que nós somos imagem e semelhança dele, não é por acaso. Nós precisamos ser pequenos cristos na terra. Pô, Daniel, mas isso é impossível.
Cristo como? Irmãos, não que você seja um super-herói, não que você seja, não é isso, irmãos, mas seja um imitador de Cristo. Procure amar como Ele amou, procure cuidar como Ele cuidou, procure orar como Ele orou. E as pessoas vão olhar para nós e vão enxergar Cristo. Isso é ser um, irmãos. Ser um é isso, é enxergarmos em alguém aquilo que espelha algo muito bom. É um bom dia ser diferente, é um aperto de mão ser diferente, é a presença do Senhor ser diferente em nossas vidas. Nós temos o Espírito Santo, nós temos Cristo em nossas vidas. Jesus começa a orar nessa passagem e ele pede ao Pai, deixe para eles o Espírito Santo. Olha o cuidado de Jesus conosco, irmãos. Eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. Eu vou subir para o Pai. Ele já sabia, o plano já estava formado, ele sabia de todas as coisas, mas havia uma preocupação de Jesus sobre os discípulos e sobre as nossas vidas. Porque ele sabia, ele sabe de todas as coisas. Mas ele nos deixou quem? O Consolador, irmãos, o Espírito Santo. Mas uma característica de sermos um, nós temos ele, irmãos, em nossas vidas. E nós sabemos que é um só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um em nós, mas nós temos o Espírito Santo em nós. E é mais uma característica que nós enxergamos uns nos outros, irmãos. Nesse texto também, em João, alguns discípulos perguntam para o Pai. Perguntam para Jesus, Jesus, aonde está o Pai? Você fala tanto de Deus, Jesus, mas nós queremos ver o Pai, nós queremos conhecer o Pai, nós queremos saber realmente, nós queremos ver, nós queremos... E mais uma vez eu imagino Jesus olhando para eles e falando assim, vocês não estão enxergando. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Irmãos, nós precisamos olhar para Jesus, irmãos. Às vezes nós queremos tantas coisas, às vezes nós estamos igual aos discípulos. Senhor, mostra, eu quero ver, eu quero tocar, eu quero isso, eu quero aquilo. Jesus está lá. Olha para mim. Seja um comigo. Viva, seja um. Abra os seus olhos. Abra os olhos, igreja, e enxergue Jesus Cristo. Amém. Às vezes os discípulos perguntavam assim, Senhor, onde está o pão? Cadê o pão? Jesus disse para eles, eu sou o pão. Eu sou aquele pão que se você comer, você nunca mais terá fome. Muitas perguntas são feitas pelos discípulos e às vezes a gente pensa assim, foram os discípulos. Todos os dias a gente pergunta, Senhor, cadê o pão? Cadê o pão? Cadê o alimento? Cadê, Senhor? Eu não estou enxergando. Cadê a cura? Cadê o milagre? Cadê meu emprego? Cadê a minha resposta? Aonde está? E muitas das vezes não, todas as vezes, sempre, a resposta está na sua frente, é Jesus Cristo. Ele é o pão, Ele é a água, Ele é o sal, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é tudo em nós, irmãos. Nós somos um sinal do amor de Deus nessa terra. Nós somos o sal que tempera, nós somos a luz que clareia. Porque às vezes você pensa assim, claro, a luz é Cristo, mas nós carregamos essa luz, irmãos. Muitas pessoas estão na escuridão esperando que a gente chegue perto dela e mostre para ela o caminho. Nós não somos o caminho, nós não somos o caminho, mas nós podemos fazer com que as pessoas enxerguem o caminho. Nós somos esse povo que vão fazer que as pessoas enxerguem o caminho. A gente vai ser aquele que vai dizer assim, olha, aqui é o caminho, Jesus é o caminho. E você vai mostrar a luz, você vai ser luz em meio à escuridão desse mundo. E a gente vive um mundo tão difícil nesse aspecto, irmãos, onde as igrejas estão... Eu fico pensando e é tão triste, irmãos, a gente ver pessoas brigando por tão pouco e não enxergando Cristo. Igrejas brigando por rótulos, por nome, por títulos e não enxergando Cristo, a simplicidade de Cristo,
a verdade de Cristo. Nós somos um sinal do amor de Deus, irmãos. A unidade dele está em nossas vidas. E quando a gente fica pensando nesse título, por isso que eu disse assim, seria tão fácil, irmão, pregar e dizer assim, nós somos um. Mas será que as pessoas que estão lá fora têm enxergado na igreja um? Será que as pessoas que estão perdidas têm enxergado em nós Cristo? Será que as pessoas que estão passando necessidades espirituais, eu não estou nem dizendo necessidades materiais, e eu vou além disso, porque o material a gente consegue ajudar, a gente junta, mas, irmãos, o espiritual vem de Cristo, irmãos. Às vezes a gente procura saciar a fome de pessoas, irmãos, com algo que a gente pode tocar, mas muitas pessoas estão precisando, e a maioria delas estão precisando enxergar em nós Cristo, enxergar essa unidade, enxergar essa esperança, enxergar essa satisfação, enxergar essa paz que excede o entendimento humano, porque no entendimento humano algumas coisas nos fazem ir para outros caminhos, mas no entendimento de Cristo, o entendimento dele nos faz olhar para ele, enxergar a esperança e saber que ele está no controle de todas as coisas. Difícil até de explicar isso para uma pessoa que não tem vivido o presente que é Cristo. Mas se ela chegar para perto de nós e olhar para nós, e o nosso testemunho, a nossa vida, vai fazer com que essa pessoa enxergue isso. Vai fazer com que essa pessoa absorva isso em nós, irmãos. Porque nós somos um em Cristo Jesus. Que esse tema não seja apenas um tema da juventude, que não seja um tema passageiro, mas que seja um tema que esteja em nós todos os dias da nossa vida. Nós carregamos um plano de salvação, irmãos. Mas esse plano de salvação não é só nosso. Nós precisamos compartilhar ele uns com os outros. Esse plano de salvação não é só da nossa família. Como eu disse no começo da palavra, eu sou grato ao Senhor, porque lá atrás o meu avô se converte, minha família se converte, eu tive a oportunidade de nascer num lar cristão, cresci na presença do Senhor Jesus, sou grato ao Senhor. Mas existe algo muito maior, eu preciso carregar essa mensagem para as pessoas que estão lá fora, para que esse plano de salvação seja com muitas famílias, com o maior número possível de famílias que nós podemos alcançar. Isso é missões, isso é chamado, isso é não querer esse um só para nós, isso é entender essa oração de João 17:20, quando ele diz assim, eu peço pelos discípulos, mas eu peço para aqueles que virão, eu peço pelos que virão séculos depois, de geração em geração, Senhor. Jesus pede ao Pai, tenha misericórdia deles, faça com que esses discípulos gerem discípulos, e os discípulos que eles gerem mais discípulos, para que esse evangelho da salvação chegue para mais e mais e mais pessoas. Não ficou lá atrás, irmãos. Por causa dessa oração, por causa desses servos do Senhor, nós estamos aqui, irmãos, hoje, propagando esse evangelho, anunciando a salvação e sendo um com o Senhor Jesus. Sendo um sinal do amor de Cristo aonde nós estamos. Carregando a esperança, não a esperança de milagres, de multiplicações, de bênçãos financeiras, isso tudo, irmãos, isso aí é uma consequência de tudo que vivemos, do nosso trabalho. Eu creio na prosperidade, eu creio que Deus tem o melhor para a minha vida, para a minha família, mas nós carregamos a esperança da salvação. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em você, Cristo na igreja, a esperança desse mundo lá fora, a esperança daqueles que estão perdidos está em nós estarmos unidos num só propósito, irmãos. Estarmos unidos com as características de Cristo em nós, com a semelhança de Cristo em nós, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo em nós, entendendo que Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a única verdade, entendendo que Ele é o pão, entendendo que Ele é a salvação, entendendo que Ele é tudo em nossas vidas. Quando a gente para pensar, irmãos, em tudo que tem acontecido hoje no mundo, às vezes eu me ponho às vezes a gente fica pensando, será que
está perto, está longe, Jesus está voltando, porque tantas coisas têm acontecido. A gente sabe que a gente não sabe a hora, não sabe o momento, mas, irmãos, a gente vê tantas coisas acontecendo e a gente vê dentro da igreja tantas pessoas brigando por tão pouco e tantas coisas acontecendo por tão pouco e os olhos fechados para tudo que está acontecendo ao nosso redor, irmãos. Jesus Cristo logo virá, logo a trombeta vai tocar e nós subiremos com Ele. Amém. Glória a Deus. Irmãos, não percam o foco, não percam Jesus de vista, não percam o caminho, não se afastem do amor de Cristo, independente das circunstâncias que virão, independente dos momentos que virão, independente de tudo que possa acontecer na sua vida. Não se afaste da unidade de Cristo, não se afaste do Evangelho de Cristo, não se aproxime de nada que vá te afastar do amor de Cristo. Nada vai te satisfazer, nada vai matar a sua fome, nada vai matar a sua sede, nada vai clarear a escuridão, a não ser Jesus Cristo. Nada, irmãos. Tudo que for oferecido para você jovem, todo manjar, tudo que for oferecido para você na sua escola, nada vai satisfazer o seu coração, a não ser a presença de Jesus Cristo na sua vida. Nada vai sair. Eu falo isso essa semana. Meu filho vai fazer 14 anos, ele fica me perguntando algumas coisas, e eu falei para ele, Danilo, papai tem uma coisa para te dizer, independente de qualquer coisa que você ouça, independente de qualquer circunstância que você viva, nunca deixe de olhar para Jesus, Danilo. Se alguma coisa embolar na sua mente, se alguma palavra for lançada, olhe para Jesus, peça a Jesus, fala, Pai, orienta-me no caminho, porque a gente fica muito preocupado, irmãos. É cada coisa que a nossa juventude escuta, é cada coisa que a gente vai viver, as coisas estão piorando e podem piorar e vão piorar mais. Mas a palavra que eu deixo para você, jovem, nessa noite, é que não se afastem do amor de Cristo, não percam Jesus de vista, não percam essa luz, não percam esse sentido, não percam essa vida que Deus tem proporcionado a vocês. Eu não estou falando, irmãos, eu estou indo além de estar na igreja, além dos seus compromissos, irmãos. Estar na igreja é maravilhoso, comunhão é maravilhoso, mas não percam Jesus todos os dias, todas as horas, na sua escola, no seu trabalho, aonde você estiver, dentro da sua casa, em meio às circunstâncias que você vai viver, em meio a qualquer dificuldade. Não percam Jesus, não percam as características de Cristo. Que as pessoas olhem para nós e enxerguem Cristo. Que as pessoas olhem para essa igreja, olhem para essa juventude e enxerguem homens e mulheres cheias do Espírito Santo, vivendo a vontade boa e perfeita e agradável do Senhor Jesus. Que esse pão seja o nosso alimento, que essa luz seja a nossa vida, irmãos, e que nós venhamos estar sempre nesse caminho, que é Jesus Cristo. Eu agradeço a minha oportunidade e eu queria que os irmãos entendessem, e eu espero que essa juventude, tenho certeza, irmãos, que você vai propagar esse Evangelho. Amém. O Evangelho de Cristo, ele não para. O Evangelho de Cristo, ele não vai parar. Ele é geracional. Existe um plano, irmão, sobre as nossas vidas. Existe um plano sobre a sua vida. Existe um plano sobre essa igreja. Existe um plano sobre esse bairro. Existe um plano sobre essa vizinhança. Existe um plano na sua vida, um plano de salvação que vai ser repassado de geração em geração, vida após vida. Passe esse plano de salvação, seja um, não seja egoísta, não queira isso só para você. Passe Jesus Cristo em diante, mostre para as pessoas lá fora que você é um em Cristo, que nós somos um sinal do amor de Deus na casa do Senhor, nessa terra, nesse bairro, nessa localidade, aonde você estiver, você é um sinal do amor de Deus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém. Muito bem, agradecemos aí
conosco hoje, que Deus continue abençoando. E eu louvo a Deus pela vida do Daniel, pela vida do Danilo, que nós acompanhamos toda a história, né? A Priscila trazendo o relatório, e nós orando juntos, e vocês não desistiram, estão firmes aí, porque Deus tem sustentado e vocês permanecem olhando para Jesus. E estão compartilhando isso conosco hoje. Quantas vezes, por coisas tão simples, nós desviamos o nosso foco? Não devemos desviar o foco. Permaneçamos olhando para Cristo. Ele é o alvo. Que Deus continue assim nos abençoando e nos fazendo entender a cada dia que esse é o alvo, que é Jesus, que nós devemos buscar e compartilhar com aqueles que precisam receber dessa palavra. Nós vamos orar para encerrar. Não sei se a Priscila ou o pastor Leandro tem alguma palavra a dar por respeito à juventude. Não, está tudo certo, está tudo tranquilo, né? Então nós vamos orar, mas eu quero perguntar se vocês têm esse cartão na Bíblia de vocês aí. Pegue ele aí. É o cartão, né, do projeto missionário, o projeto André, da mini cruzada que teremos aqui do dia 4 ao dia 8 de novembro. Vocês estão lembrados disso? Do dia 4 ao dia 8 de novembro, nós estaremos recebendo missionários aqui para fazer a visita que nós iremos marcar, e nós iremos levar o missionário na casa dessas pessoas para ouvirem dessa palavra. É a mensagem de hoje aqui, né? Devemos compartilhar. Então, se você ainda não colocou nenhum nome, coloque. Pode ser até 5 nomes, tá? Mas se não tiver os 5, coloque quantos você desejar que ouçam essa palavra. Amigos, né? E procure estar com essas pessoas, fazendo bons relacionamentos, trazendo essa pessoa à igreja e perguntando se essa pessoa aceita a visita de um missionário entre o dia 5 ao dia 7, tá? Foi anunciado aqui, talvez passou despercebido, né? Essas visitas serão do dia 5 ao dia 7. O horário vai ser a pessoa que vai dizer a hora que pode receber o missionário. A gente não pode exigir a hora da pessoa, ela que vai dizer a hora. E você tem que também estar de acordo com o horário para você levar o missionário até a casa dessa pessoa, ok? Então nós teremos aqui em nossa cidade, a Segunda Igreja Batista vai receber esses missionários e nós aqui iremos marcar essas visitas, tá? Nós, que eu digo, Segunda Igreja Batista, e a missão aqui está com esse compromisso. Então coloque aí, pegue seu cartão, fique de pé. Vamos entregar as pessoas que estão aí no seu cartão ou na sua mente. Vamos entregar no altar do Senhor neste momento, e para que o Espírito Santo do Senhor faça a obra nessas vidas, tá bom? Se você não estava lembrando disso, se lembre, tá? Pegue seu cartão quando chegar em casa, coloque os nomes, pode ser o nome de um vizinho, o nome de um filho, o nome de um irmão, tá? Eu tenho o nome do meu irmão aqui, ó, mas o meu irmão está na UTI em Cabo Frio, há uma semana, né? Uma semana já, 2 semanas já se passaram. Então está nas mãos de Deus, né? Mas faça isso, coloque lá o nome de quem você gosta e de quem você quer compartilhar essa palavra, ok? Vamos orar ao Senhor. Deus, neste momento, Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos na tua casa juntos, glorificando e exaltando o teu nome, e recebemos, Pai, essa palavra tão maravilhosa, essa palavra que nos exorta a compartilhar mais e mais desta palavra de Jesus Cristo, aqueles que precisam receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E agora, Pai, está aqui, ó, Pai, em minha mão, esse cartão com esses nomes de pessoas que eu
fui impulsionado pelo Espírito Santo para que recebam uma palavra do missionário nessas datas marcadas. Que os teus servos também têm pessoas aí nos seus cartões, na sua mente, que irão receber o missionário em suas casas. E que essas pessoas possam abrir o coração para o Senhor, possam receber esses missionários, sobretudo receber a Cristo como Senhor e Salvador. Nós entregamos essas vidas no teu altar neste momento, Pai. Nós entregamos, ó Pai, toda essa mini cruzada que acontecerá aqui, ó Pai, que seja totalmente direcionada pelo teu Espírito Santo. E continue, Pai, trabalhando na vida da tua igreja e falando aos corações de cada um dos teus filhos, para que através de nós também a sua palavra chegue àqueles corações que precisam receber ao Senhor. Por isso nós entregamos no teu altar neste momento, Pai. E agora, Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua igreja aqui reunida. Sentimos falta de alguns irmãos. A chuva muitas vezes faz desanimar. Às vezes a falta de luz fez desanimar também. Mas nós pedimos que o teu Espírito Santo toque nos teus filhos, ó Pai, onde quer que estejam, Pai. E agora, Pai, nós te agradecemos pela vida do Daniel e a sua esposa, Pai, que estão aqui nesta noite. O Senhor continue, Pai, abençoando e sustentando o teu filho, Pai. Te agradecemos pela vida do Danilo, Pai, que o Senhor fez a obra naquela vida, da mesma forma que está fazendo a obra na vida do Daniel, e nós cremos porque o Senhor é o médico dos médicos, Pai. Ele está vivendo esse processo ali, através da medicina, mas o Senhor está cuidando de tudo, Pai. Por isso eu entrego a vida do teu filho no teu altar. E agora, Pai, quero entregar, ó Pai, todos os jovens e adolescentes da tua igreja em tuas mãos, Pai. Como diz a tua palavra, Pai, eles são fortes, já venceram o maligno, mas nós sabemos que é uma guerra constante e o inimigo está sempre lutando para desviar os teus filhos, mas que eles venham permanecer firmados, não venham desanimar, não venham desviar do foco, mas que venhamos entender, ó Pai, que somos um, ó Pai, olhando para Cristo. Por isso eu entrego a vida de todos os jovens e os adolescentes. E entrego a família de cada um no teu altar, ó Pai, nesta noite, em nome de Jesus, Pai. E que o amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as maravilhosas consolações do Espírito Santo seja com esse teu povo aqui que te adora e todo o teu povo espalhado na face da terra. E juntos possamos dizer amém. Amém? Que Deus abençoe a todos. Nosso muito obrigado pela sua presença. Tenhamos uma semana abençoada em nome de Jesus.